E aí, pessoal, terça-feira, de vídeo de álgebra, eu tinha prometido que eu ia, ah, como fala, gravar na quinta-feira, então semana passada iam ter dois vídeos, só que eu acabei não cumprindo essa tentativa de promessa, embora eu tenha falado que talvez eu não conseguisse, eu não consegui. Não. Mas então vamos gravar esse vídeo. E aí, de novo, eu vou falar. Se eu conseguir gravar na quinta-feira, ainda essa semana vai ter dois vídeos. Se não, vai ter só esse vídeo de álgebra 2, tá? Então vamos prosseguir aqui. Deixa eu arrastar essa minha cara de terça-feira para cá, tá? Agora eu vou ficar aqui no cantinho. E vamos dar prosseguimento ao que estávamos vendo em álgebra 2. Então só para frisar aqui, caso como chama? Caso o YouTube pegue essa janela como capa, né? Porque eu não tenho paciência de selecionar qual vai ser a capa do vídeo. Aí ele pode escolher essa que vai estar escrito Álgebra 2. Então a gente vai dar prosseguimento ao estudo dos DFUs, tá? Lembrando que a gente tinha visto D é um domínio de fatoração única. Nossa, esse D ficou parecendo um O. É um domínio de fatoração única. Domínio de fatoração única. Se todo elemento não nulo, ou seja, todo elemento diferente do zero, e não invertível, ou seja, ele não tem inverso multiplicativo em D, se fatora de maneira única como produto de elementos irredutíveis. Elementos irredutíveis. A menos de ordem e associação. E associação. Associação. Então, o que a gente quer dizer com isso é que se você pega um elemento do seu D, tá? Então, você pegou um D que pertence ao domínio, esse cara é diferente de zero e não existe um G que pertence a D tal que D vezes G é igual a 1. Então, você pegou um cara que é diferente de zero e não invertível. Então, se você pegou ele assim, então vão existir π0 até πn para algum n, tal que o D se escreve dessa forma aqui, como produto desses caras, onde cada um desses aqui são irredutíveis. Pi irredutível para todo i menor ou igual que n. Então, isso aqui é a parte da existência de fatoração. Então, todo cara diferente de zero e não invertível se fatora como produto. Se é fator, é produto, né, Renan? Se fatora com, como produto de elementos irredutíveis. Esse de maneira única quer dizer o seguinte: poderia ser o caso que você tivesse outros carinhas aqui. Você poderia ter sigma 0, sigma m, onde cada um desses caras, onde os sigma j também são irredutíveis. Aí a parte da unicidade diz o seguinte: m vai ter que ser igual a n, então você
pegou esse cara aqui e escreveu como produto de irredutíveis aqui, e escreveu como produto de irredutíveis aqui. A princípio, poderia ser que a quantidade de elementos irredutíveis que você colocou é diferente, mas não. Esse único aqui impede isso. Então, m igual a n, tá? Então, a quantidade de fatores irredutíveis que aparece é a mesma, tá? Isso é invariante, tá? E cada fator irredutível aqui, ele é associado a algum fator irredutível daqui. Por exemplo, pode ser um σj aqui. Então, esse π0 ele vai ser associado a um σj. Poderia ser que o πi que aparece aqui é associado ao σ0. E assim você vai ter cada um desses aqui, cada um dos fatores irredutíveis que aparece aqui, ele vai ser associado a algum dos fatores, e somente um dos fatores que aparece aqui. Tá? Essa liberdade de ordem ocorre porque a gente está num anel comutativo, então a ordem dos fatores não altera. Então, não tem como a gente exigir que a ordem seja sempre a mesma. Mas a gente pode alterar. Por exemplo, se o π0 é associado ao σj, a gente faz o σj ser o σ0. E a gente vai fazendo essa correspondência. Tudo bem, tá? E aí, só para terminar de deixar bem lembradinho, quando a gente está falando que é associado, então, só para lembrar, quando eu digo que πi é associado a σj, o que eu quero dizer é que existe um cara, U, que pertence a D, que é invertível, tal que um é igual ao outro, a menos de um produto por esse elemento invertível, tá? Então, isso está só... É o exemplo que eu sempre dou. Isso está só imitando isso aqui, ó. Por exemplo, nos inteiros, né? A gente tem o 12 é igual a 2 vezes 6, que é igual a 2 vezes 2 vezes 3, tá? Então, aqui a gente deixou todos esses caras aqui são irredutíveis, porque eles são primos, e elementos primos em domínios são irredutíveis, tá? Então, aqui a gente está com uma decomposição em fatores irredutíveis. Por outro lado, a gente também poderia escrever isso como sendo menos 2 vezes 3 vezes menos 2. Então, ó, a gente bagunçou a ordem aqui e, além de tudo, a gente está usando elementos que não são idênticos. Ó. Esse cara não é idêntico a esse. Os dois são irredutíveis, mas esse e esse diferem por uma multiplicação por menos 1. E menos 1 é um elemento invertível de Z. Portanto, esse e esse são associados. Esse e esse são associados, esse e esse são associados porque são idênticos. Tá? Então, a ideia de um domínio de fatoração única é essa. Tá? Então, hoje a gente vai começar... eu pretendo provar... Espero que vocês não tenham escutado a moto. Pretendo provar duas coisas. Uma caracterização alternativa, uma caracterização um pouco mais útil de domínios de fatoração única e depois mostrar para vocês que DIP implica domínio de fatoração única. Uma vez que a gente fizer isso, a gente vai ter o seguinte, a gente viu que domínios euclidianos sempre são domínios de ideais principais. Se a gente mostra que domínios de ideais principais são domínios de fatoração única, o que a gente vai ter concluído é que vale um desenho assim.
Aqui estão os domínios euclidianos. Aqui estão os domínios de ideais principais. E aqui estão os DFUs. Tá? Eu só mencionei para vocês que existem domínios de ideias principais que não são euclidianos. A demonstração, eu não vi nenhuma demonstração não trivial de um exemplo que faz isso. Por outro lado, a segunda parte dessa, digamos assim, dessa parte da ementa, a segunda parte de domínio de fatoração única vai ser provar o teorema de Gauss, que vai ser mostrar que se a gente tem teorema de Gauss, a gente vai mostrar isso aqui em algum momento, provavelmente daqui 1 ou 2 semanas, eu não dou certeza, ele é um teorema meio elaborado. Mas o teorema de Gauss diz que se D é DFU, então dx é DFU. E daí, né? E daí que se a gente pega Kx, Kx é DIP, portanto é DFU. Então Kx é DFU. Então, se a gente acrescenta uma nova indeterminada, esse cara também é DFU. Só que esse cara não pode ser um DIP, porque esse KXY é a mesma coisa que o K de X e Y. A gente considera como anel de coeficientes o próprio anel de polinômios com indeterminadas em X, e aí olha o anel de polinômios nesse anel com indeterminada em Y. Isso aqui só é um DIP quando o anel de coeficientes é um corpo, e K de X nunca é corpo, portanto não tem como esse negócio ser um DIP. Então a gente vai mostrar que essa inclusão é própria, a gente vai fazer. A gente vai mostrar que esse cara está aqui, quando K é corpo, esse cara está aqui e não está aqui. Isso a gente vai efetivamente fazer. Tá? Tudo bem. Então, essa caracterização, vamos começar então com essa caracterização mais útil, que ela vai assombrar a gente pelo resto dessa segunda parte do curso. Tá? Teorema. Em certo sentido, ela vai dizer que na definição em certo sentido, né? Ela vai dizer que a gente tem o direito de confundir elementos primos e elementos irredutíveis. A gente tem o direito de confundir essa expressão, essas duas expressões, quando a gente está em domínios de fatoração única. Que é o seguinte, deixa eu pausar que é grande o enunciado. Bom, está aqui escrito. Você pega então o enunciado diz o seguinte, você já deu um domínio no qual todo elemento não nulo e não invertível admite alguma, olha só, ele admite alguma fatoração por elementos irredutíveis. Aqui a gente não está falando que é diferente da definição de domínio de fatoração única, que essa fatoração ela é única menos de ordem e o diabo. Não, aqui só está falando que existe alguma fatoração por elementos irredutíveis. A princípio, poderia ser que um mesmo elemento tivesse fatorações distintas, no sentido de que os caras não são associados ou são fatoráveis por uma quantidade distinta de fatores. Um tem dois fatores irredutíveis e outro tem 3. A princípio, deveria ser assim. Então, pega um domínio onde isso acontece. Esse domínio vai ser um domínio de fatoração única. Então, a condição que falta exigir da unicidade dos fatores irredutíveis a menos de ordem e associação, essa condição ela vai ocorrer se e somente se todo elemento irredutível é primo. Então, em outras palavras, a parte da unicidade, então, a unicidade é garantida por isso. Então, quando a gente está na definição de domínio de fatoração única, essa parte da unicidade,
um outro jeito de você dizer é que todo elemento irredutível é primo. Se você tem essa direção, porque num domínio todo primo é irredutível. Tá? Se vale a volta, e além disso, todo elemento já não nulo e não invertível tem alguma fatoração, então essa fatoração vai ter que ser obrigatoriamente única. É isso que esse teorema está falando. Ele está reduzindo essa demonstração de unicidade, de fatorações e o escambau a simplesmente você saber que qualquer irredutível que você pega é necessariamente primo. Tá? Então é essa a magia dessa caracterização. E aí, frequentemente, quando a gente quiser provar que um cara é domínio de fatoração única, a gente não precisa provar que a fatoração é única daquele jeito todo. O que a gente faz? A gente mostra que os elementos têm elementos não nulos, não invertíveis, tem alguma fatoração. E mostramos que elementos irredutíveis são primos. Se a gente fez isso, então a gente garantiu que o nosso domínio satisfaz a hipótese desse teorema, essa primeira parte, e satisfaz essa condição aqui que a gente, pelo teorema, diz que é equivalente a ser domínio de fatoração única. Então, seja lá o que a gente tiver, isso vai ser um domínio de fatoração única. Bom, a prova, uma demonstração. A prova é um pouco elaborada, mas não muito. Legal, deixa eu ver, estou falando 16 minutos. Tá um tempo bom, mas eu vou otimizar um pouco o tempo. Então, a gente quer mostrar que, vamos começar supondo que o D é um domínio de fatoração única, aqui, D é domínio de fatoração única, e vamos pegar um elemento irredutível e vamos mostrar que ele é primo. Para mostrar que ele é primo, a gente tem que mostrar que o ideal gerado por ele é primo. Então, a gente tem que começar pegando dois caras no domínio cujo produto está no ideal gerado pelo D. E aí o que a gente quer concluir com isso, a gente vai querer concluir que ou A pertence a esse negócio ou B pertence a esse negócio. Então, só que a gente tem aqui a hipótese de que o D é domínio de fatoração única, e a gente vai usar ela agora. Bom, veja que existe, como esse produto está no ideal gerado por π, esse produto tem que existir um elemento do domínio que quando você multiplica pelo π, então existe um R, então quando você multiplica pelo π, isso resulta em AB. Bom, mas veja só. Então, isso aqui é uma fatoração de AB e está aparecendo esse elemento π irredutível aqui, tá bom? Mas eu voltei a gravar? Voltei. Mas veja só, se acontecer por exemplo, de A ser nulo ou invertível, a gente não tem o que fazer, porque se A for nulo, então esse produto aqui deu zero, mas é claro que o A pertence o zero pertence ao ideal gerado por π, então não há o que fazer. A gente já mostrou que então se o A é zero, então o A pertence aqui independente desse produto estar aqui ou não. E vai estar, mas não atrapalha. Se o A é invertível, significa então que a gente tem quando a gente está com esse caso aqui, aqui se a gente faz πr vezes a menos 1 é igual a menos 1 vezes a vezes b, então aqui vai cortar, vai ficar só o b, e aí a gente vai ter mostrado que o b é múltiplo do π, portanto o b vai pertencer a esse negócio. E claro, aqui eu falei para o A, né? Mas se A ou B, esse mesmo argumento que eu falei,
serve para ambos. Então, se A ou B são nulos ou invertíveis, então eu vou apagar esse negocinho aqui. Não, eu não vou apagar não. Ué, o que eu fiz? Tá. Eu vou deixar esse negocinho aqui no cantinho. Só para, sei lá, eventualmente vocês lembrarem. Então, se A ou B são nulos ou invertíveis, acabou. Não há mais o que fazer. Por conta desse argumento aqui. Então, por que eu falei isso? Porque a gente pode supor, então, que A e B não são nulos e não são invertíveis. E aí, nesse caso, como D é domínio de fatoração única, cada um deles tem uma certa fatoração única em termos de elementos irredutíveis. Então, se não for o caso, então, se não são nem nulos nem não invertíveis, então, nota que A, deixa eu cortar aqui, só deixar separadinho. Então, o A é igual a um certo produto de irredutíveis e o B é um certo produto de irredutíveis. Então, quando a gente faz o produto de A por B, o produto de A por B, aqui a gente já vai ter a nossa decomposição. Vai ser esse negócio até aqui e depois sigma 0 até sigma m. E daí, por que eu falei isso? Porque agora, essa decomposição aqui do AB em fatores irredutíveis, ela é única, a menos de ordem associados e aquela coisa toda. Então, esses caras são os únicos irredutíveis, a menos de associação e ordem, que decompõem completamente esse elemento A vezes B. Bom, por que isso é importante falar? Porque agora, por um lado, a gente tem isso. AB é igual a esse produto de irredutíveis. Por outro lado, aqui ó, a gente observou que o AB é igual a π vezes R, e esse π é irredutível. Então, esse cara irredutível que aparece aqui, ele tem que ser um dos caras que aparecem aqui. Tá legal? Porque esse R, porque aqui a gente conseguiu uma decomposição. Tá legal? Então, esse sujeito tem que ser um desses caras. Então, ó, só para melhorar um pouco, ó, deixa eu diminuir esse negócio. Ó, aqui, ó, por que a gente vai poder concluir que o π é associado a um desses elementos irredutíveis? Porque, ó, veja, se o R fosse, continuando daqui, se o R fosse invertível, a gente ia ter π igual a R menos 1 vezes A vezes B. E agora no caso que a gente está supondo A e B não nulos e não invertíveis. Portanto, a gente ia ter mostrado que π ele tem uma decomposição não trivial. Lembra que ser irredutível é você não conseguir escrever o elemento como um produto de coisas não nulas não invertíveis. E aqui a gente teria conseguido. Então, π não seria irredutível. Então, nesse caso, o R também não pode ser zero, porque se fosse zero, AB seria zero. E AB sendo zero, então A seria zero ou B seria zero. E a gente também está supondo que não é o caso. Portanto, logo, R também tem
decomposição em fatores irredutíveis. Também tem decomposição em fatores irredutíveis. Em fatores irredutíveis. Então, a gente pode escrever esse π vezes R como sendo π vezes, digamos, P0 até um PK. Não, K é corpo, né? Até um PL, tá? Então, onde isso aqui tudo, esse cara é redutível, esse é redutível, esse é redutível. Isso aqui é a decomposição do R, tá? E por outro lado, a gente viu que isso aqui é igual a AB. π vezes R é AB. E AB é esse produto de irredutíveis. Então, a gente está com isso aqui, ó, π0 até πn, sigma 0 até sigma m. Agora sim, ó, um produto de irredutíveis e outro produto de irredutíveis. Aí, usando novamente o fato de que é domínio de fatoração única, todos esses caras aqui, eles têm que ser os mesmos, a menos de ordem e associação. Então, existe algum carinha aqui, então, algum πj, π ou sigma j, algum desses fatores irredutíveis que aparece aqui, deve ser associado a π. Isto é, digamos que seja o πj, digamos que seja o π0. Então, digamos que seja π0. Então, isso aqui diz para a gente que π é igual a 1u, esse u é invertível, vezes π0. Em particular, disso aqui a gente tem que o π0 é igual a π vezes u elevado a menos 1. Então, aqui nesse π0, esse π0 eu posso substituir, todo lugar que ele apareceu, eu posso substituir por isso. Em particular, eu posso pegar esse cara e substituir. Deixa eu chamar isso aqui de outro símbolo. Eu já tinha usado estrelinha, eu vou usar agora coraçãozinho. Se a gente pega coraçãozinho e joga aqui, ó, se a gente substituir esse π0 por isso, a gente vai ver que π é um dos fatores de A. Vai ser π vezes u menos 1, u elevado a menos 1, vezes π1, π2, até chegar em πn. Isso mostra para a gente que A é múltiplo de π. Portanto, A pertence ao ideal gerado por π. Se, por outro lado, não fosse um πi que fosse associado ao π, mas fosse um sigma j, então a gente ia chegar à conclusão de que o π é um fator do B, e, portanto, B ia pertencer ao ideal gerado por π. Num caso ou no outro, a gente conclui que, se AB pertence ao ideal gerado por π, então A pertence ao ideal gerado por π, ou B pertence ao ideal gerado por π. Portanto, o elemento irredutível que a gente pegou é primo. Tá? Isso mostra uma direção. Agora, reciprocamente, se todo irredutível é primo, provaremos que as fatorações são únicas. As fatorações já existem por hipótese. Então, a gente só precisa mostrar que as fatorações são únicas. Existentes por hipótese. São únicas. Tá bom? Então,
não é difícil. O outro também não era, tá? Ele só ficou grande porque eu abri todas as contas. Em geral, a gente só fala que π é um fator irredutível, acabou. Então vamos lá. Eu acabei de perceber que eu tinha pausado em 30 minutos e eu não tenho certeza do que eu havia mencionado já. Eu estou um pouco frustrado porque não tem como eu ver onde o vídeo estava sem encerrar a gravação. E eu não quero encerrar a gravação para depois ter que colar 2 vídeos, porque ainda demora, já que meu computador novo não chegou. Então, pense nisso como uma oportunidade de revisão dos argumentos, tá? Eu certamente já provei a ida nessa altura do campeonato. Tá? Então a gente provou que se D é um domínio de fatoração única, então todo irredutível é primo. A gente fez isso pegando um produto que pertence ao ideal gerado por um irredutível, tá? E aí, quando a gente comparou as decomposições em fatores primos, em fatores irredutíveis, do π vezes R, a gente abriu isso aqui como um produto de irredutíveis. A gente abriu a decomposição do R aqui, e aí pegou uma decomposição do A e do B aqui, e aí comparou as decomposições entre esses caras, e por ser domínio de fatoração única, a gente chegou à conclusão de que o π tem que ser um desses fatores irredutíveis. Ou um dos π's, ou algum dos sigma j's. Mas se ele for algum dos π's, então ele vai ser um fator do A, e portanto A pertence ao ideal gerado por π. Se ele for um dos sigma j's, então ele vai ser, a gente consegue escrever ele como sendo um dos fatores do B, e portanto B vai pertencer ao ideal gerado por π. Então, isso garante que o ideal gerado por π é primo, portanto o elemento π é primo, pela definição, e aí a gente mostrou que irredutíveis são primos. Tá? A volta, a gente supõe que todo elemento irredutível é primo, e vai mostrar que as fatorações que já existem por hipótese, tá? Que na hipótese a gente tem aqui um domínio no qual todo elemento não nulo e não invertível tem alguma fatoração por irredutíveis. Então isso existe por hipótese sempre. A gente vai mostrar que essas fatorações são únicas naquele sentido da unicidade dos domínios de decomposição em domínio de fatoração única. Tá? Ou seja, a gente vai pegar duas fatorações, a gente vai pegar dois produtos de primos, primos não, de irredutíveis, π0 até πn, e aí aqui, sigma 0 até sigma m, e aí por indução a gente vai mostrar que m é igual a n, então esse m que aparece aqui tem que ser igual a n, e cada πi que está aqui desse lado, ele é associado a um único de maneira injetiva. Um πi aqui ele é associado a um único sigma j. Tá? Então, a quantidade de fatores aqui que aparece é a mesma, m igual a n, e todos eles são associados entre si de maneira bijetiva. Então, vai ter uma correspondência bijetora entre eles, naquele sentido que a gente já estava vendo. E a indução a gente vai fazer em n. Tá? Inclusive, eu tenho que mudar no texto das notas de aula isso aqui, porque eu fiz um argumento um pouco diferente, que é equivalente, mas é um pouco... ele é filosoficamente perturbador, digamos. Então, para n igual a zero, a gente tem, então, essa expressão fica só π0, e a gente vai ter π0 igual a sigma 0 vezes parará até sigma m. Se acontecesse do m ser maior ou igual que 1, então a gente ia ter π0 igual a sigma 0 vezes outra coisa. Essas duas coisas que apareceriam não são não invertíveis e não nulas, portanto, o π0 não seria irredutível, contrariando a hipótese. Logo, se o n é igual a zero, o m só pode ser zero. Tá? Agora, supondo que o resultado vale quando a gente pega um produto de até n fatores irredutíveis.
Supondo que isso é verdade, supondo por indução. Aí a gente vai pegar agora um produto de n mais... um produto indo até um índice n mais 1, tá? Então aqui, como eu estou começando a contar do zero, tem n mais 2 elementos. São coisas da vida. Então agora a gente está fazendo o produto ir até n mais 1. Eu não gosto de subtrações, é isso. A gente está fazendo o produto ir até n mais 1. E aqui desse lado ainda está sigma 0 vezes sigma m. Se te confunde, mas é o mesmo sigma que está aqui, professor. Tudo bem, usa outra letra. Lambda 0, lambda m. Tudo bem, não faz diferença. Tá? Se você prefere assim, deixa assim. Mas não vai fazer diferença. Então eu vou deixar sigma. Porque isso aqui é só momentâneo, digamos assim. É só um nome que a gente escolheu. Não é que o cara chama sigma, sei lá. Então, agora a gente usa a hipótese de que todo elemento irredutível é primo. Porque, vejam, se a gente está com essa fatoração desse lado e essa fatoração desse lado, isso aqui diz pra gente, deixa eu colocar um π1 aqui. Isso aqui diz pra gente que quando a gente pega π0 e multiplica por isso, dá isso. Então significa que esse produtão todo pertence ao ideal gerado por π0. Tá? Então a gente tem sigma 0 vezes até sigma m, sigma 0, sigma 1, sigma m, esse produto está nesse ideal. Só que esse ideal é primo por hipótese, já que π0 é irredutível, portanto é primo. Então, essa identidade diz para a gente que esse produto está aqui, só que aí a gente escreve esse sigma 0 como sendo sigma 0 vezes sigma 1, sigma 2 até sigma m. Como isso aqui é primo, então ou sigma 0 está nesse produto, ou o restante está nesse ideal, ou esse produto restante está no ideal. Se o sigma 0 estiver ótimo, a gente vai poder prosseguir com o argumento, se não, esse produto está. Mas se esse produto está, a gente descasca outro. Então vai ficar sigma 1 vezes sigma 2 e o resto. Se o sigma 1 estiver no ideal, ótimo. Se não, então esse produto está. Perceberam? Então, se agora esse produto, se não for o caso do sigma 1 estar, então esse produto está. E aí, de novo, a gente descasca sigma 2 vezes sigma 3 e o resto. Então, ou sigma 2 vai estar nesse cara, ou o resto vai estar. Mas, em algum momento, a gente vai chegar no sigma m. Em algum momento, a gente vai chegar em alguma coisa do tipo sigma m menos 1 vezes sigma m. Então, um dos dois vai estar. Então, de qualquer forma, o que importa é que o fato desse produto estar aqui diz para a gente que sigma i pertence ao ideal gerado por π0, ou melhor, sigma j pertence ao ideal gerado por π0 para algum j. Tá? Então a gente está com isso aqui. Bom, e daí, né? E daí que isso diz para a gente que esse sigma j ele é igual ao π0 vezes um certo u. Mas como esse sigma j ele também é irredutível, então esse u ele tem que ser invertível. Então a gente descobriu aqui que o π0 e o sigma j eles são associados. Então, obrigatoriamente o u é invertível, porque se o u não fosse invertível, então o sigma j não seria irredutível, porque a gente teria decomposto ele no produto de duas coisas não invertíveis, tá? E não pode. Então, esse cara é invertível. E aí, significa, isso aqui diz pra gente que o π0 é igual a sigma j vezes o menos 1 também. Eles são associados, tá? Isso aqui está falando que eles são associados.
Tá, mas na verdade, eu nem preciso desse pedaço aqui. Isso aqui ocorre de fato, mas a gente nem precisa disso. Esse cara vai ser invertível, tudo bem, mas aqui, ó, o importante é observar que nessa decomposição aqui, ó, a gente vai ter π0 vezes π1 até πn mais 1, tá? Aqui, ó, eu espero que vocês concordem que existe algum J que faz isso. Se a gente muda os nomes de todos os caras aqui, a gente pode chamar eles agora assim de... A gente faz o sigma J ser o lambda 0, aí o lambda 1, o lambda 2 até o lambda m vão ser os sigmas restantes. Então a gente pode supor que, sem perda de generalidade, a gente pode supor que o J é igual a 0. Então a gente reordena esses caras e aí isso aqui fica assim. Por que isso? Só para ficar mais fácil a anotação que eu vou fazer agora. Porque a gente tem sigma 0 vezes sigma 1 até sigma m. E aí, pelo que a gente observou aqui, a gente pode escrever esse cara assim, ó. π0 vezes o invertível vezes sigma 1 até sigma m. Qual a graça? A graça agora é que a gente está num domínio. E aí aqui tem esse π0 multiplicando, esse π0 multiplicando. Então a gente pode cortar aqui, tá? Deixa eu fazer esse zero ficar mais zero, porque estava aparecendo um símbolo de composição. Agora o que a gente tem? A gente tem esse produto de irredutíveis, tá? Igual a esse produto de irredutíveis a menos desse cara aqui. A gente pode colocar assim, inclusive, se vocês quiserem. Dá para fazer assim, ó. Esse sujeito aqui, quando a gente faz assim, isso aqui é um produto de irredutíveis, porque esse cara é irredutível, tá? Ele é o sigma 1 multiplicado por um invertível, então esse cara é irredutível. E agora a gente, aqui não importa, mas aqui a gente caiu um caso, ó, porque a gente pode chamar π'0 como sendo π1, π'n como sendo o πn mais 1. A gente muda os nomes desses caras e aí agora a gente a gente vê explicitamente que a gente está no caso da hipótese de indução. A gente está com um produto de coisas sendo igual, um produto de coisas irredutíveis sendo igual a um outro produto de coisas irredutíveis. O sigma 1 vezes sigma 2 até sigma m. Portanto, como o resultado vale por indução, a gente tem aqui que, por indução, esse π0', que é o π1, ele vai ser associado ao único desses caras, o π2 vai ser o único desses caras, diferente do anterior, e assim vai sucessivamente. E aí, desse modo, a gente chega à conclusão de que, de fato, as saturações são únicas, tá? Nota que esse argumento que a gente fez de descascar seria exatamente a mesma coisa que a gente faria agora, no próximo passo, tá? Porque a gente ia pegar esse π1, ou π0', se você preferir chamar assim, a gente ia repetir o argumento de que, por ele ser irredutível, ele é primo, e aí a gente ia chegar à conclusão de que algum desses caras que sobraram aqui tem que ser associado a ele. A gente muda a ordem, deixa esse carinha primeiro, corta os dois, aí pega o próximo, e assim vai, tá? Portanto, enfim, e aí isso encerra a demonstração de que as fatorações são únicas, tá? 44 minutos. Tudo bem. Eu falei que eu ia provar que todo domínio de ideais principais é um domínio de fatoração única, mas eu não vou provar isso, eu só vou falar então como que a gente vai usar esse teorema daqui para frente, tá? Eu criei uma página a mais.
Pronto. Então, futuramente, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que DIP implica DFU. Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho quase certeza que já vimos que em DIPs, em domínios de fatoração, em domínios de ideias principais, irredutível implica primo. Se a gente não viu, a gente prova de novo porque é bem simples, tá? Mas a gente já viu então que num domínio de ideias principais, todo irredutível é primo. Então, portanto, para provar a estrela, então, para é muito feio. Então, para provar a implicação que a gente quer, basta mostrar que todo elemento irredutível, que todo elemento não nulo e não invertível tem fatoração por irredutíveis. Tem fatoração por irredutíveis. A gente vai mostrar isso. Se a gente mostrar isso, então a gente vai ter garantido que domínios de ideias principais são domínios nos quais todo elemento não nulo e não invertível tem fatoração por irredutíveis e nos quais irredutíveis são primos. Portanto, por esse teorema que a gente acabou de provar, eles serão domínios de fatoração única. Tá? Depois a gente vai mostrar que se D é DFU, então dx é DFU. E aí, isso a gente vai provar como? A gente vai mostrar duas coisas. Primeiro, a gente vai mostrar que se f é um polinômio aqui irredutível, então ele é primo. E aí a gente vai mostrar que todo polinômio, todo f que pertence a isso aqui. Então, todo polinômio não constante, porque esses são os elementos. Aliás, é domínio, né? Não. Tá, todo cara aqui não invertível e não nulo tem fatoração. Tem fatoração por irredutíveis. Daí, se a gente tiver mostrado isso, a gente vai ter garantido pelo teorema que a gente acabou de provar que, de fato, dx é um domínio de fatoração única. Tá? Aí o detalhe é o seguinte, para mostrar essa parte aqui, a gente vai precisar de frações, a gente vai precisar do corpo de frações de um domínio. E aí eu vou ter que fazer uma pausa para construir o corpo de frações com vocês. Tá? Então, para mostrar essa parte aqui, que é a mais delicada, é onde aparece o lema de Gauss, 1, 2, 3, tudo é a parte que é mais propriamente dita, classicamente chamada de lema de Gauss. Assim, são os resultados que estão dentro dessa implicação. Essa parte vai ser a mais delicada de mostrar. Essa parte aqui, se a gente quisesse, já podia fazer até agora, tá? Porque não vai precisar de corpo de frações, nada, é um argumento indutivo, tá? Agora, essa primeira parte é a parte difícil de mostrar que dx é DFU. Então, essencialmente, a parte da unicidade, né? Que é o que a gente acabou de ver, que, essencialmente, a unicidade está codificada nessa parte de você dizer que irredutíveis são primos.
Então, esses serão os próximos passos, então, do nosso curso de Álgebra 2. Tá legal? Desculpem eu não ter dado conta de provar o que eu tinha planejado. Mas é aquela coisa, as aulas, a princípio, elas seriam aulas de 3 horas, se fossem aulas presenciais. 2 horas e 40, que seja. Ficou 50 minutos, tá? Então, dá pra gente pensar que vai ter um intervalo para beber água. E aí depois eu vou provar o resto aqui, tá? Então, próximo vídeo a gente vai atacar isso aqui. Próximo vídeo. Talvez na quinta-feira. Espero que eu consiga gravá-lo na quinta-feira, mas eu não garanto, tá? Então, a princípio pode ser na próxima terça, mas talvez na quinta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência e fiquem em casa, tá? Já são, nossa, 14 horas e eu não almocei. Que ódio.